Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos iniciando mais um programa de entrevistas do projeto Educação e Ciência, uma parceria do blog do professor Lima com a Associação Sergipana de Ciência. O objetivo desse projeto é mostrar para a sociedade sergipana o desenvolvimento das pesquisas realizadas no nosso estado e no Brasil e estimular os jovens para que escolham o caminho da ciência. Hoje nós teremos a satisfação de conversar com a professora Suzana de Andrade Nunes. Nós vamos conversar sobre a formação básica e universitária da nossa convidada e vamos conhecer um pouco sobre as atividades acadêmicas e de pesquisa que ela desenvolve na Universidade Federal de Sergipe. A nossa convidada é licenciada em Letras pela Universidade Federal de Sergipe e é também mestra e doutora pela Universidade Federal de Sergipe. Realizou projeto de pós-doutorado na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, em Portugal. Ocupou a função de chefia do Departamento de Educação da UFES no período de 2020 a 2021. Desde 2024, é conselheira do Conselho de Ensino e da Pesquisa da UFES, é sócia da Associação Brasileira de Alfabetização e sócia da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, a ANFOP. Publicou 8 artigos completos em periódicos científicos indexados, publicou 2 livros e 7 capítulos de livros, publicou 34 trabalhos completos em anais de congressos. Participou de 7 bancas examinadoras de mestrado e 48 bancas examinadoras de conclusão de curso. Orientou uma dissertação de mestrado e 15 trabalhos de conclusão de curso. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Sergipe, onde desenvolve seus projetos de pesquisa e extensão, com foco nas práticas pedagógicas efetivas para a iniciação da leitura e da escrita. Além disso, é líder do grupo de estudos e pesquisas Relações de Saberes e Subjetividades, Alfabetização, Linguagens e Trabalhos, o Grupo Ressalte. Muito obrigado, professora Suzana, por ter aceitado o nosso convite. Para início de conversa, eu gostaria que a professora falasse um pouco sobre a sua trajetória educacional, desde a educação básica até a formação universitária, e, obviamente, dissesse um pouco o que a levou a desenvolver esse interesse pela carreira científica e carreira acadêmica. Com a palavra, professora. Muito obrigada, professor Fernandes. Me sinto muito lisonjeada pelo convite de participar dessa entrevista, desse encontro, e poder me apresentar como professora e pesquisadora aqui sergipana. Então, eu nasci na cidade de Frei Paulo, município sergipano, e tive a formação inicial numa escola confessional do município. Depois fui fazer o antigo ginasial em um colégio cenecista, né, o colégio da Senec, onde lá eu concluí a antiga 8ª série. Depois minha família veio para Aracaju e eu dei continuidade aos estudos em uma outra escola confessional salesiano, colégio salesiano, e pretendia fazer o curso de psicologia. Mas o curso de psicologia aqui no estado de Sergipe só foi chegar em 2000, no início da na primeira década de 2000. E eu, como segunda opção, eu fiz o curso de letras, porque sempre gostei de ler, gostava de escrever, e naquele momento era o mais apropriado, mais adequado para mim. Não que eu tivesse realmente uma pretensão de ser professora, não era. A minha pretensão inicial era ser
psicóloga, né? E, posteriormente, fiz o curso de letras, concluí em 90, início de 91 eu concluí. Passei um período afastada, formei, passei um período afastada academicamente, porque fiz opção pela família naquele momento. E no início de 2000, eu vou retornar para atender um clamor meu, infantil. Eu fui fazer a pós-graduação na psicopedagogia, enveredei para a psicanálise, né, e retornei à universidade para fazer mestrado pela educação. Nesse período que eu vou retornar para o mestrado, para a academia, eu também passo em um concurso público de professora da rede estadual. Eu fui professora de 2004 a 2016. Aliás, eu fui professora da rede, porque anteriormente eu fui contratada, aquele sistema de contrato, de 2000. Depois eu fiz o concurso 2004 e fiquei até 2016. O que e o que eu gostaria de acentuar na questão da formação? Que às vezes a gente tem os planos, nós temos os planos, né? Os planos, os primeiros planos. Mas os primeiros planos, os oficiais, o que está na nossa mente, não sempre dá certo, né? A vida vai nos colocando, impondo decisões e alternativas para a gente dar continuidade à formação. Rubem Alves, ele fala, né, o autor Rubem Alves, ele fala na questão da carta na manga, né? Que às vezes a gente não vai usar aquela carta que está em jogo e a gente usa, é necessário usar a carta da manga. Foi o curso de letras para mim, essa carta que tinha na manga como segunda opção. E que hoje eu sou assim extremamente feliz por é, ter tido atenção, o cuidado de não dar uma coisa, a gente vai para outra, a gente vai envereda e que pode dar muito certo. Quando eu fiz o curso de letras, nós estávamos assim no final da ditadura, né? Então, eu concluí em 91, eu passei aquela passagem da ditadura para a democracia. E alguns autores nós não podíamos ver, eu não estudava, a gente não falava, era autores marginalizados na academia. Posteriormente foi que eu fui perceber o porquê que nós não líamos, por exemplo, um Jorge Amado, nós não vimos o Jorge Amado, né? E aí a gente vai vendo que é uma questão mais política do que realmente de valorização desse literário. Nós não víamos a literatura de cordel. Literatura de cordel era algo de segundo plano, era, entre aspas, literatura popular. Então, muita coisa mudou daquele período de formação para o que nós temos hoje, né? E isso eu gostaria de enfatizar que isso é o papel dos movimentos em luta da democracia. A liberdade, a valorização da cultura popular, a valorização do conhecimento, com menos preconceito, valorizando as diferenças culturais, né? A questão do Nordeste, nós sermos de Nordeste. Como é difícil uma mulher entrar na academia e, além de ser acadêmica, querer entrar na academia, ser nordestina, né? Ser do estado de Sergipe. É muito difícil. E eu tive a oportunidade de perceber isso quando eu fiz doutorado, porque eu estudei, fiz estudos de gênero, trabalhei com estudos de gênero e trabalhei com trabalho acadêmico em interface com estudo de gênero. Então, e meu objeto de pesquisa foram as mulheres acadêmicas da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade do Porto, em Portugal. E aí a gente vai vendo assim nas histórias de vida dessas mulheres como quão é desafiador a mulher na academia
até mesmo na década de 2000, quando eu fiz o doutorado com o objeto das acadêmicas da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade do Porto. A partir daí, então, aí vocês já viram que houve algumas mudanças nessas trajetórias. Minha trajetória nunca foi linear, né? Tiveram momentos de inflexão que eu tive que criar novas expectativas. Porque se eu me mantivesse presa naqueles objetivos iniciais, eu não teria atingido, não teria chegado aonde eu cheguei, né? Então, veja, psicologia, letras, entro no mestrado de educação e você professora e você professora do curso de pedagogia. E todo esse processo de formação, de inserção na universidade como professora, hoje como professora titular, eu tive que me adaptar, eu tive que me ajustar, eu tive que adquirir novos conhecimentos, eu tive que buscar novos conhecimentos. E por isso eu posso dizer com toda certeza que minha formação é interdisciplinar, né? Podemos até chegar à multidisciplinaridade tendo em vista a psicanálise, né? Que não é bem da área das humanas, mas também não deixa de ser das áreas das humanas. É uma visão mais à parte da vida acadêmica. A formação psicanalítica é a parte da academia. Que é a questão do discurso do mestre, né? O que é que acontece? No mestrado, quando eu entro, no final da década de 90, para início de 2000, eu tive que me readaptar, porque eu tinha passado quase 10 anos afastada e me larguei na história da educação. Eu estudei na linha da história da educação. Depois eu percebi que a história da educação não era assim, não tinha aderido bem àquela questão, não que eu tivesse nada contra, mas as metodologias, a forma de escrita, que é mais descritiva, eu gostava mais de uma visão crítica, analítica, né? E aí entrei na formação de professores. Então, o doutorado, eu saio do mestrado na linha da história da educação e vou para o doutorado na formação de professores, na qual atualmente eu me candidatei no início do ano para fazer parte do grupo docente permanente do PPGED, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, na linha de formação de professores, na qual eu estou aguardando a posse, fui aprovada e agora estou entrando na posse, porque era também um objetivo acadêmico. Muito bom, professora. É um exemplo de uma história bonita, que mostra dificuldades que tiveram que ser ultrapassadas, tá certo? Dificuldades essas que não nascem na pessoa, mas nascem nas circunstâncias, tá certo? Que são apresentadas, mas é um grande exemplo de vitória, tá certo? Quer dizer, você foi passando por estágios sucessivos e foi conseguindo até chegar numa posição que é uma posição hoje em que você pode dar um retorno para a nossa sociedade, um retorno para o nosso Estado, desse ponto de vista intelectual. Aí, professora, nesse sentido, eu pediria para a professora dizer agora um pouco sobre os projetos, né, todos esses projetos que desenvolve, não só agora na pós-graduação, mas também os projetos de graduação, essa movimentação que é feita, e eu tenho a felicidade de poder acompanhar algumas dessas movimentações. O que acontece hoje no departamento aí de educação, principalmente dentro desse grupo de trabalho que a professora lidera. Fale um pouco sobre isso aí. Eu entro na universidade em 2016 e
no concurso para alfabetizadora, para alfabetização. Então, eu saio da linha de educação de gênero, né, dos estudos de gênero e entro como alfabetizadora. Mais um desafio para ser enfrentado. Né? Então, eu entro na universidade, não sou das antigas, estou bem recente, tenho uma formação de professora da educação básica e vou entrar na educação de ensino superior. Tive que me preparar, tive que estudar, tive que investir nisso aí, e aí eu vou começar. Em 2017, eu já crio o grupo de pesquisa, Relações de Saberes e Subjetividades, Alfabetização, Linguagens e Trabalho. A partir daí, nós vamos formando. Então, eu vou ministrar a disciplina Alfabetização, Linguística Aplicada à Alfabetização, porque eu tenho uma formação de letras, então linguística aplicada trabalhava bem, utilizava bem os estudos que eu havia realizado no curso de letras. Por que eu quero falar isso? Porque nada que a gente aprende, nada, todo o processo de formação, nada a gente pode chegar e dizer assim, não valeu a pena, foi algo que não teve valor nenhum, não serviu para nada. Sempre serve. Né? Por mais que você mude, você tenha que desviar para outros caminhos, mas o conhecimento adquirido, ele é sempre útil, ele sempre vai nos servir e vai nos ajudar em um determinado momento. Então, eu sou ministra essas duas disciplinas e, como nós sabemos, a universidade precisa estar tem três pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. A partir de 2016, 2017, eu começo a trabalhar com a questão, começo a desenvolver projetos de extensão na linha de alfabetização e desenvolver pesquisas na área também de alfabetização. O que é que a gente percebe? O que é que eu posso chegar e dizer assim, rapidamente, com relação à alfabetização do nosso Estado? Tivemos a pandemia e a gente sabe que houve uma baixa assim, nos indicadores da alfabetização no estado de Sergipe. As políticas também que foram implementadas na área da alfabetização nesse período anterior à pandemia, elas não tiveram resultados esperados, expectativos. Por quê? Porque investiu-se muito no quantitativo, nos dados quantitativos, ou seja, que todas as crianças fossem inseridas nas escolas, mas faltou aquela segunda parte que seria a qualidade, que nós já pensávamos, projetávamos que fosse algo sucessivo. Quantitativo, as escolas começavam a se ajustar, se adaptar, porque precisa investimento para chegar a uma qualidade. Tivemos o interregno da pandemia e de alguns interesses não democráticos no país, ao meu ver, e retornamos, pós-pandemia, também com uma nova mudança de gestão federal e com um novo olhar sobre a alfabetização do nosso país. Nosso estado, ele no último censo, ele não conseguiu superar os indicadores inferiores do período da pandemia. Espera-se que o futuro censo nos mostre um indicador menor. Se o Brasil, em termos de Brasil, o indicador é 53% a 54%, o censo indica 53% a 54%, ou seja, volta à estabilidade anterior à pandemia, o estado de Sergipe ficou abaixo, ficou com 38%. Então, nós não saímos daqueles indicadores anteriores à pandemia e no período da pandemia. Precisamos investir, mas eu digo todos os dias assim, olha, a gente precisa investir, mas a gente precisa levar a sério o que realmente é importante, o que é base, pilar para uma alfabetização nos dias de hoje. Porque o conceito de alfabetização muda de acordo com os contextos históricos e políticos, né, do momento. Então, o que é ser alfabetizado? É uma pessoa que tem autonomia com práticas sociais de leitura e escrita. Não é só simplesmente você aprender a cifração e decifração do código do sistema de escrita alfabético. Ou seja,
o alfabeto, popularmente o alfabeto. É necessário que nós entendamos que ser alfabetizado hoje é você ter autonomia de escrita, é você ser um bom leitor, né? E isso só é possível se a gente começar a mudar a mentalidade e transformar atitudes, né, dos professores com políticas públicas. E eu parto do princípio que políticas públicas elas são implementadas, executadas é na ponta com o professor. Não adianta você criar belas políticas públicas, se comprometer com assessoria muito boa lá em cima de implementação de uma política pública se você não trabalhar na ponta. E trabalhar na ponta vai para além de uma formação. Vai também, sobretudo, para valorização desse professor como implementador dessa ponta e como Professora, sujeito que deve aderir a essa política pública. permita só uma intervenção, é mais para pedir que a professora desenvolva isso. Na realidade, a professora acaba de tocar aí num ponto que eu também, como interessado em políticas públicas, eu sempre verifico que acontece. Muitos gestores, quando dizem que querem investir na educação, eles às vezes investem em algumas consultorias, em, em, em órgãos externos que vão talvez ajudar a melhorar os números ou fazer algum tipo de trabalho, mas esquecem de investir exatamente na ponta, na mudança de atitude dentro das escolas e dentro da sala de aula. E eu creio que é importante a gente estar sempre fazendo esse tipo de discussão aqui, porque nós temos, e o grupo da professora é um exemplo disso, nós temos no estado de Sergipe pessoas que estudam esses assuntos. E aí eu imagino que seria um bom caminho, uma melhor aproximação e melhor valorização dessa relação da universidade com as escolas, que existem, mas que seria melhor se elas fossem transformadas em relações oficiais, mais oficiais. Eu queria saber o que a professora acha disso e até que ponto essa interação tem sido ampliada ou não. Percebi que temos algo em comum, né, professor? Então, eu trabalho, como eu defendo e estudo políticas públicas, eu vou e eu escolho me debruçar com o conceito de práticas pedagógicas. E é importante que a gente perceba que esse conceito de prática pedagógica é diferente de prática docente e prática formativa. O que a gente entende de prática pedagógica é a política executada na ponta pelo professor, vislumbrando a resignação à política pública e a resistência à política pública. Porque se o professor ele se resigna à política pública, ele vai trabalhar com essa política, né? Com esses interesses que estão lá na gestão. Se ele se coloca resistente a essa política pública, ele não vai aderir a essa política. Então, a prática pedagógica parte de uma visão política do professor, né? O que ele está executando? Ele está aderindo ao programa que foi implementado por essa política pública? Ou ele não está concordando? E aí vem uma outra questão sobre a questão da resignação e da resistência. Nós sabemos que nesses últimos 10 anos, 2010, né, 2010, houve mudanças de programas de alfabetização recorrentemente. Mudava de político, mudava de governo, mudava de programa. Ou seja, o professor chegou ao momento de dizer assim, que tipo de o que é que eu vou realmente vou aderir? Né? A mudança recorrente. E aí a gente vai ver que precisamos ter uma continuidade. Se é política pública, ela necessita, exige-se, né? Política pública exige-se continuidade.
Não é isso, professor? Porque senão não é política pública. É, É política transitória, é um exatamente. programa. Olha, professora, de alguma maneira, eu sempre faço aqui na minha sequência de perguntas, a minha ideia é exatamente essa: qual é o projeto, o que é que tem sido feito, que é o que a professora está falando, mas aí, de alguma maneira, na sua fala, a professora já adiantou até um pouco, mas eu queria reforçar na pergunta. A sociedade sempre se volta para a universidade e pergunta assim: o que é que esse trabalho que você faz serve para nós, tá certo? Em que sentido existe uma contribuição? É claro que já foi, a gente já pode deduzir dessa sua observação que se a sociedade, no caso aqui sergipana, se as escolas se aproximarem das pessoas que estão estudando esses assuntos de uma forma mais aprofundada, o que vai resultar, antes de mais nada, é a melhoria da qualidade do processo educativo, a melhoria dos resultados da educação como realmente resultado da educação. Mas eu queria que a professora desenvolvesse um pouco isso. Quais seriam os resultados, que já parecem lógicos, mas explicasse um pouco mais. Com o grupo de pesquisa Ressalte Relações de Saberes e Subjetividade, nós temos atualmente 23 professoras. Recentemente tivemos o concurso do município, 8 do grupo Ressalte passaram no concurso do município de Aracaju. Então, de 23, 8 passaram aqui e já tínhamos outras Esses são formações. ex-alunos, são alunos que foram incorporados ao grupo e que Elas agora entraram. estão indo também para o mercado de trabalho, para Exato. a atuação. E é É como isso. se nós estivéssemos fazendo formação continuada de professores, Muito bem. continuadamente, e aderindo e chegando mais gente. Essas alunas, que hoje são professoras, que já estão concursadas e que passaram, dessas 8, porque outras passaram anteriormente, elas foram minhas alunas. Todas foram minhas alunas de alfabetização. E elas passaram para dar continuidade na alfabetização. O senhor já conhece, já teve a oportunidade de conhecer o Grupo Ressalto, e nós realizamos assim um trabalho de extensão no período da pandemia, porque nós achávamos naquela época que não poderíamos fazer, já que tínhamos feito a suspensão no presencial, a gente podia aproveitar, usar as plataformas digitais para poder dar continuidade na formação. E nós tivemos um alcance assim, muito grande naquele período, tanto como participantes, como professores convidados para poder falar sobre a realização do trabalho, como também os alunos da Universidade Federal de Sergipe e professoras da rede pública que estavam com aulas suspensas para falar sobre aquela realidade pandêmica, fazendo a interface com o processo da educação. Então, nós estamos realizando diretamente, concretamente isso. Formação continuada de professor, trabalhando com que esses professores valorizem o concurso público, continuem estudando, invista numa educação de qualidade, numa educação pública de qualidade, porque eu acho que é o nosso primeiro interesse, é isso, que nossos alunos da Universidade Federal sintam-se motivados, acreditando, com autoestima elevada, para acreditar que é capaz de passar no concurso. Porque a gente não pode esquecer que a maioria desses nossos alunos do curso de pedagogia, 85% dos nossos alunos, eu posso dar como dado de uma pesquisa que foi feita por Bernard Charlot, que 85% dos nossos alunos do curso de pedagogia vêm das classes menos privilegiadas, né? Exato. Muitos em situação de vulnerabilidade. Então, a gente vê a ascensão, né, deles econômica, e é muito lindo ver que a pobreza, professor, não é razão suficiente para dizer
que esses jovens e essas jovens não são capacitados e não têm competência para poder desenvolver qualquer trabalho, é só falta de oportunidade. Se nós dermos oportunidade, eles nos surpreendem. Eu sou Ah, testemunha disso. professora, eu queria pegar esse gancho aí para dizer o seguinte: nós estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso tempo, tá certo? Da nossa disponibilidade. E aí eu queria que a professora enviasse uma mensagem aí para os estudantes, tá certo? Que estão terminando aí a educação básica, ou que estão entrando na universidade, ou mesmo esses que já estão terminando, sobre a possibilidade de se envolver com o ensino, com a pesquisa, com esse tipo com a extensão, com essas mobilizações a respeito do trabalho e o quanto isso pode ser bom para eles, pode ter um retorno individual, mas, sobretudo, um retorno para a nossa sociedade. Queria que mandasse aí esse tipo de mensagem. A professora está totalmente credenciada para fazer esse tipo de mensagem, porque tem como exemplo a sua vida. Exatamente. Então, eu sempre achei que nós não podemos ficar paralisados diante das dificuldades, dos obstáculos. E se nós percebermos que nós não estamos alcançando a realização dos nossos primeiros projetos, a gente pode se encaminhar, fazer novas inflexões e alcançar outros objetivos que vai nos dar também o mesmo prazer ou mais prazer do que se nós tivéssemos caminhado numa trajetória mais linear. Fui professora da educação básica do Estado e sei que tem muita gente boa que está na escola, que precisa da oportunidade. Dentre alunos, na época as salas eram de 50 alunos, né? Eu dizia assim, os que não tinham muito afinidade na escola e que faziam barulho, ruído demais na sala de aula, era 5. De 50, 5. O restante a gente podia ver que tinha algum interesse, que só precisava realmente de uma motivação e de professores realmente conscientes do seu papel, do seu compromisso social. Fui para a universidade e pude dar continuidade a esse entendimento e essa vontade de compromisso com a educação do meu Estado. Uma educação de qualidade, pública de qualidade, porque essa é a minha trajetória. E hoje nós estamos trabalhando com a formação de professores. Então, eu quero convidar a sociedade, convidar vocês que estão no processo de formação na educação básica, a se tornarem professores. Nós da universidade, né, nós que somos do curso de pedagogia, nós que somos do curso de licenciatura, seja das humanas, das exatas, temos o maior prazer de recebê-los e mostrar, e temos consciência que uma boa formação, com conscientização do nosso papel político na sociedade atual, a gente pode transformar o Brasil em um país desenvolvido, em um país de um povo esclarecido, leitor. O meu sonho, sabe, professor, é que nós nos tornemos um país de pessoas leitoras, né, de pessoas letradas, né, letradas daqueles que deixem de sair para ir para uma festa de forró porque quer ler. E isso é possível, se desde pequenininhos nós é, oferecermos um livro para ler de uma forma despretensiosa, de deleite, né? A gente diz que a leitura por deleite, por descontração, por entretenimento. E a partir daí, a alfabetização vai realmente acontecer de forma positiva, consolidada e fortalecida, como prática social de leitura e de escrita. Então, eu gostaria de trazer esse convite e dizer que a universidade está aberta e que eles se tornem lá e aproveitem da universidade as 3 dimensões, né? Não é só ir para o ensino, e aí a gente precisa também trabalhar com a questão da conscientização dos nossos alunos, que não é a importância só do ensino, a importância de se tornar um estudante, um graduando da universidade,
para trabalhar, iniciar no PIBIC, né, nos programas de iniciação científica, e depois PIBID. E aí, dentro dessa perspectiva, algumas questões que eu não gostaria de ressaltar, mas que a gente pode conversar no privado, que é a questão de se investir muito nos estágios e que os alunos ficam seduzidos, estágios não supervisionados, mas isso é um outro momento. Olha, muito obrigado, professora, foi excelente. Lamentamos que tenhamos que encerrar por aqui. Essa conversa poderia se prolongar ainda por muito tempo e precisa, talvez, nós tenhamos que fazer uma sequência, mas, por enquanto, eu quero agradecer aí a professora, dar os parabéns pelo trabalho que vem fazendo e desejar felicidade e desejar também que os nossos jovens e a sociedade que possa ter acesso a esse vídeo percebam que há um caminho, sim, a ser seguido para o benefício de toda a nossa sociedade. Muito obrigado mais uma vez, professora, Obrigada, e até a senhor. próxima oportunidade. Tá legal.